e depois eu comecei a sentir uma ardência no meu olho. E eu fiquei, meu Deus, o meu olho ele já tá ressecando, eu vou ter que usar colírio, eu não quero utilizar. No início, eu tinha a convicção de que esse não era um tratamento caro. Como se fosse um buraco, assim, como se fosse um machucado que você pegou e tirou a casquinha, e aí fica ali, exposto, aberto, e fica dolorido, inclusive. 6 meses de tratamento com o Roacutan, e nesse vídeo eu vou te contar tudo. Se você, como eu, também postergou durante muito tempo a realização desse tratamento por medo diante das informações que passam diante desse medicamento, fica nesse vídeo. Eu decidi começar a fazer este tratamento não porque eu tinha um grau severo ali de espinhas. As espinhas que eu tinha, elas não alteravam a cor do meu rosto, de deixar ele avermelhado, e nem mesmo alteravam a forma do meu rosto devido ao excesso. Mas eu tinha aquele tipo de espinha que vinha e ia de acordo com o tempo. Então, tinha épocas em que meu rosto ele estava limpo, totalmente sem espinhas, mas tinham épocas que ele enchia simplesmente do nada. Então, era aquela espinha que ia e vinha, ia e vinha. E isso estava me incomodando. E como eu já conhecia esse tipo de tratamento, eu já sabia que tinha essa solução, mas eu posterguei justamente pelas informações que eu recebia, pelo medo que as pessoas colocavam diante desse tratamento e que me deixou um pouco mais retraída. Não só isso, como também o valor do tratamento, que quando eu pesquisei na época, eu me lembro que eu vi em algum lugar do Google, que agora eu não me lembro, que uma caixa desse remédio custava em torno de R$ 300. Então, na época que eu vi isso, eu pensei, nossa, totalmente fora da minha realidade. E, por esse motivo, esse tratamento que eu queria tanto fazer acabou ficando de lado, por essas informações que eu recebia e por essa pesquisa que eu fiz de preço e por perceber que isso não cabia na minha realidade naquele momento. Só que o tempo foi passando até que no meu trabalho eu acabei conhecendo uma pessoa que fazia esse tipo de tratamento. E aí eu fui conversar com ela para entender como é que funcionava, como é que estava sendo a experiência dela em relação a isso, e eu perguntei para ela quanto custava o remédio. E, enfim, essa pessoa acabou me contando ali o que ela precisava fazer, como que estava sendo o processo dela, até que ela chegou no valor do remédio em si. E ela me falou que pagava em torno de R$ 80, R$ 90 a caixa de remédio. E quando ela me falou isso, a minha cabeça ela entrou em nossa! Quando ela falou o valor que ela pagava na caixa de remédio, aquilo mudou totalmente a minha percepção em relação a esse tratamento e me fez acreditar novamente que aquilo era possível para a minha realidade. Tanto que depois que eu tive essa conversa com essa pessoa, foi aonde eu decidi ir atrás e começar a fazer este tratamento também. Então eu fui atrás de um psicólogo não, eu fui atrás de um dermatologista, porque você precisa de um acompanhamento médico durante todo esse tratamento. Então fui atrás de um dermatologista, expliquei a minha situação, expliquei como estava a minha pele, como eu me sentia em relação a ela, como que funcionavam a rotina ali, a situação das minhas espinhas frente à minha pele e que eu queria resolver aquilo com o Roacutan. O médico ele foi super receptivo, me explicou todos os prós e contras do tratamento, como iria funcionar, o que eu precisaria fazer, o que eu não precisaria fazer, e tornou viável aí eu começar. Então, resolvido todas as questões com o médico referente ao início do tratamento, eu comecei. E conforme eu já tinha assistido vídeos, ouvido relatos de pessoas que fizeram o tratamento, passaram por esse processo de que as primeiras semanas ali, o primeiro mês seriam os piores, eu fiquei atenta para ver o que aconteceria comigo e no meu caso, visto que na realização desse tratamento, cada caso é um caso. Não é porque uma pessoa teve determinado tipo de reação, um conjunto específico de efeitos colaterais, que significa que outra pessoa terá também. Então, isso, a experiência em relação a esse remédio é uma experiência muito pessoal. Então, só você que deseja fazer esse tratamento, fazendo ele de fato, para saber como que isso vai se suceder
no seu caso de forma específica. Então, falando da minha experiência aí nas primeiras semanas de uso, no primeiro mês, eu tive sim um aumento de espinhas. Eu até tenho algumas fotos aí que eu acabei tirando e guardando para fazer esse vídeo depois, mas acabei não tirando depois, não realizando esse acompanhamento com fotos. Mas algumas eu tenho, vou deixar aqui no vídeo, conforme for passando aí para vocês analisarem. No meu caso, sim, teve um aumento nas primeiras semanas de espinha, começou a sair realmente tudo que eu tinha para fora e eu percebi esse aumento. Mas, tirando isso, eu percebi também o ressecamento dos meus lábios, que foi, assim, imediato e ressecava muito, ao ponto de eu não poder ficar um dia sem passar hidratante labial, porque senão a minha pele, a minha boca, ela ficava em carne viva. Mas claro, nada que seja uma coisa, ó, meu Deus, a coisa mais horrível do mundo. Na questão da boca era simplesmente fácil de resolver. Eu passava um hidratante ali, resolvia, hidratava e deu. Tudo certo, não tinha mais nenhum incômodo. Exceto, claro, quando eu não passava o hidratante, que daí ficava ressecado e eu ficava com aquela sensação de boca ressecada que me incomodava. Mas fora isso, não tive nenhum problema. Tirando o ressecamento dos lábios, também tive o ressecamento da pele no geral, tanto na pele do rosto quanto nos braços, nas pernas, porque esse remédio ele não atua somente ali na pele do rosto. Ocorre o ressecamento ali, a retirada da oleosidade da nossa pele como um todo. A importância que a gente dá para a nossa pele de passar hidratante, de passar protetor solar, de ter todos os cuidados possíveis durante a tomada desse medicamento, também é necessário se ter para a nossa pele como um todo, em todas as partes do nosso corpo, porque o ressecamento ele acontece de forma geral. Mas também ressaltando aqui que nada que um bom hidratante e a continuidade do uso desses hidratantes não resolvam o problema. Então, durante aí esse processo, eu precisei passar com mais frequência hidratante na minha boca, hidratante no meu corpo inteiro, no meu rosto, a ponto de não ter como não ficar sem passar, porque, por exemplo, como durante o meu tratamento, se eu ficasse ali um dia sem passar, a minha pele ela ficava branca, de tão ressecada que ela acabou ficando com o passar do tempo aí de eu tomando esse remédio. Então eu todo dia religiosamente passava hidratante no meu rosto, hidratante na minha pele e hidratante na minha boca, porque se eu ficasse sem passar, eu já percebia imediatamente. Além do ressecamento, a minha pele também, ela deu uma descamada um pouco, mas isso foi só na região ali do rosto mesmo. Eu não tive essa descamação nas outras partes do meu corpo. Mas, obviamente, que já é uma coisa esperada a gente ter essa alteração aí da nossa pele do rosto, visto que é um tratamento para espinhas. Então, é uma coisa que eu já estava esperando, não foi nada de outro mundo, não foi nada, não aconteceu nada de maneira com que eu me preocupasse, apenas ali algo dentro do esperado com a tomada desse medicamento. O que eu fui tratando também ali, passando bons hidratantes e de forma constante. Então o tempo foi passando, conforme eu fui tomando ali o remédio, e eu percebi que realmente no primeiro mês eu tive um aumento de espinhas, mas nada alarmante, e depois desse aumento aí, elas foram diminuindo aos poucos até que sumiram por completo. E foi onde eu comecei a perceber os resultados positivos dessa medicação, que foi a redução de espinhas, porque ela ia diminuindo cada vez mais até chegar ao ponto em que eu não tinha mais. A oleosidade da minha pele, apesar da minha pele não ser uma pele extremamente oleosa, ela é uma pele mista e com o calor ela tende a ficar um pouco mais oleosa. Foi uma das mudanças positivas que eu percebi também, a redução drástica na oleosidade da minha pele, a ponto de eu ter que passar hidratante, porque senão a minha pele ela ficava branca de tão ressecada. Pra mim, isso é positivo, porque eu não gosto de uma pele tão oleosa, eu não gosto desse aspecto oleoso na pele. Então, mesmo com a pele ressecada ali, bastante ressecada, eu conseguia resolver com hidratante, passando o hidratante minha pele ficava boa e do jeito que eu queria. Então, diante disso, eu tenho algumas recomendações para você que deseja fazer esse tipo de tratamento. E a primeira recomendação é utilize algum tipo de método contraceptivo. E isso não é
Nenhuma recomendação, na verdade é uma obrigatoriedade, é obrigatório você estar utilizando algum tipo de método contraceptivo para realizar esse tratamento, porque é exterminantemente proibido ter suspeitas ou gravidez durante esse tratamento, devido ali a medicação ser muito forte e poder prejudicar o feto. Então, durante o tratamento com Roacutan é terminantemente proibido engravidar. Inclusive, quando eu fazia esse tratamento, toda vez que eu consultava com o meu dermatologista, eu tinha que assinar um termo de conscientização de que eu estava ciente de que eu não podia beber e nem mesmo engravidar durante esse tempo aí tomando este tipo de medicação. Inclusive, está aqui o termo que eu precisava assinar todos os meses em que eu iria renovar a minha receita. Obviamente que eu não vou mostrar ele todo porque tem dados pessoais meu aqui, mas eu tinha que assinar toda vez esse termo aqui para poder pegar a receita da medicação, que obviamente eu só podia comprar ele mediante a receita. Porém, no meu caso, como eu utilizo o DIU já há muitos anos, eu não precisei tomar utilizar algum outro tipo de método contraceptivo, porque eu já tenho o DIU, que é um dos que mais protegem aí diante de todas as opções que a gente tem. Inclusive, eu precisei também fazer testes constantes de gravidez, porque não é porque eu tinha o DIU que eu estava ali 100% imune à gravidez, até porque nenhum método contraceptivo é 100% de segurança. Então, ali tinha que todo mês fazer um teste de gravidez para confirmar que eu não estava grávida e poder dar continuidade ao tratamento mediante o uso dessa medicação. A segunda recomendação é use e abuse de hidratantes, tanto labial quanto facial e para a pele também. Como eu já falei, esse remédio ele não atua apenas na nossa pele facial, ali no nosso rosto, mas atua no ressecamento da nossa pele como um todo. Então pode acontecer da sua pele do rosto ressecar, mas também você perceber ressecamento no seu cotovelo, nas suas pernas, nos seus braços, que é algo totalmente normal e esperado. Então, em vez de você só dar atenção para o seu rosto, só dar atenção para as suas espinhas, você precisa dar atenção para o seu corpo aí como um todo. E a utilização desses hidratantes, tanto labial, quanto facial, quanto corporal, já vai ser de grande valia e de grande ajuda para você durante esse meio tempo. A terceira recomendação é tome bastante água, porque isso juntamente com o hidratante vai ser extremamente positivo para a sua pele. E a quarta e quinta recomendação eu vou falar junto porque as duas se complementam. A quarta e quinta são: não esprema as suas espinhas e nem mesmo os seus cravos, porque conforme o tempo for passando, você vai ver, obviamente, que as suas espinhas vão começar a sair, mas juntamente com essas espinhas também os cravos que ficam aqui na volta do nariz, eles vão começar a sair também. Então a sua pele assim, ela vai ficar extremamente limpa e sem nada. Assim, é um tratamento assim que eu recomendo demais, vale muito a pena para quem pode e deseja fazer. Então, vai sumir as suas espinhas, mas também vai sair os seus cravos. E durante esse meio tempo, eles vão saindo aos pouquinhos e você vai começar a perceber que você pode espremer para acelerar esse processo deles saírem. Só que, quando isso aconteceu comigo, eu tive a brilhante ideia de espremer as minhas espinhas, porque eu não sabia que não podia espremer. E quando eu espremi, eu percebi que ficou um furo. Quando você espreme a espinha, quando não está utilizando nenhum tipo de medicação, nem fazendo nenhum tipo de tratamento, é uma coisa. Quando você está tomando Roacutan, é outra totalmente diferente. Fica como se fosse um buraco, assim, como se fosse um machucado que você pegou e tirou a casquinha, e aí fica ali, exposto, aberto, e fica dolorido, inclusive, possibilitando o crescimento da espinha novamente. Então, não esprema suas espinhas, além de aumentar as chances de ficarem manchas na sua pele. Em relação aos cravos, também é a mesma coisa, porque os cravos eles vão saindo aos pouquinhos e você vai percebendo que você pode espremer e eles vão saindo conforme você vai espremendo. Então, quando os cravos eles foram saindo da minha pele pela primeira vez, teve um dia que eu simplesmente decidi começar a espremer esses cravos, e conforme eles iam saindo, eu ia tirando cada vez mais. Até que
Simplesmente no outro dia eu fiquei com um baita roxo no meu nariz devido a eu ter espremido esses cravos. Eu me lembro que eu tirei uma foto na época, vou ver se eu consigo achar para mostrar aqui para vocês, mas é justamente por isso que eu estou colocando isso como recomendação. Não esprema os seus cravos, porque eu fui inventar da minha cabeça de espremer os cravos quando eles estavam saindo e eu fiquei com um baita roxo aqui por ter feito isso. Logo que, claro que depois isso saiu, ainda bem que saiu, porque eu achei que poderia não sair, mas enfim, depois aí acabou curando, a minha pele voltou ao normal, mas eu aprendi que durante o tratamento aí eu não poderia ficar fazendo esse tipo de coisa. Então, para evitar que isso aconteça para você aí, no seu caso, não esprema suas espinhas e não esprema seus cravos. Espere que eles vão saindo naturalmente. E se é alguma coisa que realmente te incomoda, que realmente ele te causa algum tipo de desconforto, compre algum tipo de adesivo secante ou algum óleo secante para que você não precise realizar esta ação de espremer, porque isso prejudica muito a sua pele e pode inclusive machucá-la e causar manchas ou até mesmo coisas piores que vão te deixar muito mais desconfortável posteriormente do que apenas deixar a espinha ali e esperar que ela saia sozinha. Então, logo depois aí, ao final do tratamento, a minha pele realmente teve uma melhora significativa, a minha oleosidade reduziu drasticamente, as minhas espinhas sumiram e a minha pele ela ficou extremamente limpa. Então, eu não me arrependo nem um pouco de ter passado por esse tratamento, porque dos efeitos colaterais que eu tive, de tudo que eu passei referente à minha pele, ao ressecamento, esses efeitos que eu tive colaterais foram, assim, ínfimos comparado ao resultado que eu tive com a minha pele com o passar do tempo, porque ela finalmente ficou como eu queria, como eu desejava, sem oleosidade, sem espinha. Ela ficou uma pele assim limpa, do jeito que eu queria. Então, se eu não quisesse passar maquiagem, se eu não quiser passar maquiagem, eu não preciso passar, porque a pele ela está cuidada, ela não está com espinhas e ela está tratada. Então, se você deseja fazer esse tipo de tratamento, mas tem receio, tem medo de que algo possa acontecer com você, que você possa ter algum efeito colateral que você não deseja ter, pare de ouvir os alarmismos das pessoas referente a isso. Pare de ouvir as pessoas que tentam te colocar medo. Pare de ouvir até mesmo muitas mentiras referente a esse tipo de medicação. Escolha de todas essas pessoas que falam todas essas coisas referente a esse tipo de remédio, escolha ouvir única e exclusivamente o seu médico ou o profissional que está te acompanhando durante essa jornada. Porque sim, essa é a única pessoa que realmente sabe o que está fazendo e o que está falando. E, inclusive, é ela que está te acompanhando, é ela que está vendo a situação real da sua pele e o que está acontecendo com você. Então, escute ela, porque você estará no caminho certo. Até porque cada pessoa possui a sua própria experiência e você só vai saber o que vai te acontecer passando por ela. Inclusive, tem até uma situação engraçada que acabou acontecendo comigo uma vez que, enfim, eu assistindo vídeos e pesquisando sobre essa medicação, eu acabei descobrindo que um dos efeitos colaterais era o ressecamento dos olhos, onde tinham pessoas que precisavam utilizar colírio durante esse tratamento aí por conta desse ressecamento. Só que eu sou uma pessoa muito sensível em relação a olhos. Eu não coloco nada no meu olho, eu não gosto de colocar nada no meu olho. Lente de contato, então, nem se fala. Nada, nada, nada mesmo. Então, uma das coisas que eu tinha real medo de acontecer comigo era o ressecamento do meu olho e eu ter que utilizar colírio durante esse tratamento, que era uma coisa que eu não queria. Era a única coisa que eu não queria. O resto eu não me importava. Mas agora o colírio eu realmente tinha ali um certo medinho de acontecer comigo também. Então, isso aconteceu logo no início aí, quando eu estava começando a tomar a medicação. Eu voltei do médico ali, eu tinha pegado a receita, voltei do médico e tomei ali o medicamento no mesmo dia. E eu comecei a fazer a janta. Então, eu fiz a janta ali, ajeitei tudo, comi e depois eu comecei a sentir uma ardência no meu olho. E eu fiquei, meu Deus,
o meu olho ele já tá ressecando, eu vou ter que usar colírio, eu não quero utilizar. E aí meu olho começou a arder, eu não sabia o que que era, não sabia o que que estava acontecendo, até que eu me lembrei que o meu olho estava ardendo justamente porque eu tinha cortado cebola. E aí eu já tava criando toda uma paranoia, todo um medo ali, achando que era o remédio que já tava ressecando meu olho, que eu ia ter que utilizar colírio, quando na verdade não, era só porque eu tinha cortado cebola anteriormente ali e meu olho começou a arder depois. Só que depois de um tempo ali já passou e eu não senti mais. Realmente era cebola e não era o remédio. Então, estou contando isso justamente para você ver como a gente fica noiado ou com medo ali com informações e alarmismos que as pessoas vão nos passando e que isso acaba nos afetando e nos influenciando. Então, reforço aqui mais uma vez, se for para escutar a opinião de alguma pessoa, que seja do seu médico ou profissional que está te acompanhando. Do restante, você pode ignorar completamente. E por último, mas não menos importante, agora eu gostaria de falar um pouco sobre os valores referente a este tratamento. No início, eu tinha a convicção de que esse não era um tratamento caro e que as pessoas que falavam que era estavam exagerando com esse tipo de afirmação, porque afinal era só eu pagar ali a medicação, comprar os hidratantes que eu utilizava ali durante o mês e deu. Só que com o passar do tempo eu fui percebendo que para mim, no meu caso, na minha situação, foi barato porque eu me utilizava do meu plano de saúde que eu tenho do local onde eu trabalho. Então, eu não pagava pelas consultas com o dermatologista, eu não pagava com os exames de sangue que eu tinha que fazer mensalmente ali para verificar se estava tudo bem com a minha saúde, com os meus níveis de vitamina, enfim, com todas as questões lá que o médico avaliava. Então, esses eram gastos que eu não tinha porque o plano cobria. Então, consulta com dermatologista eu não gastava, consulta com exames de sangue, exames de gravidez que eu fazia de sangue também, eu não tinha esse gasto porque o plano cobria, mas as pessoas que vão precisar desembolsar dinheiro para fazer isso, para pagar essas consultas, para pagar esses exames, eu percebi que realmente é um gasto mais significativo por conta dessas despesas médicas. No meu caso não foi tão pesado porque eu tinha que pagar apenas a medicação e os hidratantes que eu utilizava ali com o passar do tempo. O restante eu não precisava. Então, se no seu caso você não tem um plano de saúde que cubra essas consultas médicas, que cubra esses exames, você vai precisar desembolsar um pouco mais de dinheiro ali, investir um pouco mais nesse tratamento para poder fazê-lo. Agora, se você já tem um plano de saúde que cobre esse tipo de consulta, que cobre os tipos de exame que você precisa realizar, pode ficar tranquila que não vai pesar tanto no seu bolso, visto que você só vai precisar investir na medicação e nos hidratantes que você for comprando aí com o passar do tempo. E também com o protetor solar, claro. E falando aqui bem a verdade, durante o meu tratamento eu não utilizei protetor solar. Isso, claro, também não quer dizer que eu recomende para você não utilizar. Eu estou falando aqui a verdade, estou sendo 100% sincera com você. Eu não utilizei protetor solar durante o meu tratamento. Porém, eu não sou uma pessoa que fica o dia inteiro na rua que tem uma grande exposição solar. Eu passei ali a maior parte do meu tempo ou em casa ou dentro do meu trabalho. Então, eu não ficava muito tempo na rua, não tinha muito tempo de exposição solar, o que não me trouxe nenhum malefício, porque eu não tinha tanta exposição assim ao sol. Agora, se você passa muito tempo na rua, se você tem grande exposição solar, sim, é obrigatório você utilizar aí o protetor solar durante esse tratamento para os cuidados com a sua pele. Então, eu estou dizendo aqui como foi o meu caso, como foi o meu processo e a minha situação aí durante esse tratamento. Não estou recomendando a você não utilizar o protetor solar. Muito pelo contrário, ele é uma parte extremamente importante aí nesse processo, principalmente se você tem uma exposição solar muito grande. No meu caso, eu não tinha, então eu não utilizei, não me trouxe nenhum malefício, mas isso não significa que vai ser o mesmo com você. Então, como eu já falei anteriormente nesse vídeo, escute as recomendações do seu médico e siga o que ele vai te passar, porque é ele que vai saber o que você precisa fazer e é ele que vai entender a sua situação.
Então, vou deixar aqui do lado o valor médio aí que eu gastei durante esse tratamento com os remédios, com a medicação aí que eu precisei comprar. Não vou poder falar referente às consultas médicas e exames que eu precisei fazer, porque, como eu já falei, eu não paguei. Isso foi o plano que cobriu. Então, esse foi o valor que eu gastei em média aí com meus medicamentos. E também o valor que eu gastei em média com os hidratantes, tanto labial, quanto corporal, quanto facial também, tá? Então, essa foi a minha experiência com o Roacutan. Eu recomendo demais, não me arrependo nem um pouco de ter feito isso, faria tudo de novo, inclusive. Essa foi a minha experiência com o Roacutan. Espero que esse vídeo tenha te libertado de muitos medos, de muitas travas, se você deseja também realizar esse procedimento. E da minha parte, eu não me arrependo nem um pouco, inclusive faria tudo de novo, se fosse para colher os mesmos resultados que eu colhi. Então, reforçando de novo, não escute as pessoas da internet, não escute as pessoas à sua volta. Escute única e exclusivamente o seu médico, porque ele sim sabe o que ele está falando. Esse foi o vídeo de hoje. Se ele te ajudou, já deixa o like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E se você que está assistindo já realizou esse tratamento, deixa o seu relato aqui abaixo que eu vou adorar saber como que foi a sua experiência. Te espero no próximo vídeo.